Bom dia, uma sexta-feira maravilhosa para você, que a doce, amorosa e poderosa presença do Espírito Santo inunde de glória o ambiente onde você se encontra. Que uma graça sobrenatural venha sobre a sua vida, a superabundante graça do Senhor. Eu profetizo na sua vida toda a sorte de bênçãos materiais, bênçãos espirituais, de todas as espécies, todas as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida venham sobre si, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro qualquer demónio, qualquer espírito endemoniado, amarro todos os espíritos imundos que possam querer roubar de si as bênçãos e a palavra do Senhor, que é espírito e é vida, viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje é o 7º dia da série de mensagens que estivemos a falar acerca de viver na graça e em gratidão. Viver na graça e em gratidão, que dá um poder sobrenatural para você. É um poder que vem de dentro para fora, a prática da gratidão e entender o que é realmente é a graça do Senhor. Hoje o título da nossa mensagem é Chega de condenação. Chega de condenação. Olha aqui o que diz em Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, isto creio que é daquelas mensagens que às vezes as pessoas leem, mas não dão grande importância, mas é das mensagens mais libertadoras. Mas o que acontece? Infelizmente, tem muita gente a trazer ensinamentos errados, levando as pessoas, assim como aconteceu lá no livro de Gálatas. Eu recomendo que você leia o livro de Gálatas. Eu repito, leia o livro de Gálatas para que você entenda a liberdade que Cristo nos deu. Em Cristo não é uma liberdade de libertinagem, mas é uma liberdade que vem através da graça, e muita gente está a tentar levar as pessoas que supostamente dizem que é o avivamento, e estão a levar as pessoas para um caminho muito errado, que coloca as pessoas debaixo de jugo, debaixo de condenação de Deus, quando Jesus já morreu. Ele não precisa de ir para a cruz de novo. Amém? Então, aqui diz aqui, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando a pessoa está em Cristo Jesus conscientemente e sabe que está em Cristo Jesus, quem é o homem para, com outro ensinamento errado, tentar tirar essa pessoa de Cristo? Olhe bem, preste atenção comigo, porque isto é muito profundo. Deus é um Pai amoroso e Deus nos resgatou ontem. O título da mensagem era acerca do resgate, não era? O preço do resgate foi pago. Então, se Deus comprou você, se você foi resgatado das trevas para a luz, você acha que Deus vai permitir que outro alguém vá retirá-lo das mãos dele? Talvez você diga assim, claro que não, porque Deus é um bom protetor, então Deus é o criador do universo, do sol, da lua, das estrelas, criador de todas as coisas. Claro que Deus não vai permitir, mas muita gente sai das mãos protetoras de Deus por conselhos errados, por ensinamentos errados. Ele próprio sai debaixo da graça de Deus e aceita condenações. Infelizmente, às vezes condenações são as condenações interiores, e aí você tem que se proteger, tem que se guardar. Pense, quais são as condenações que você está a carregar ao dia de hoje? Foi uma voz interior que você ouviu a dizer que você tem que pagar pelo pecado dos seus tetravós, dos seus bisavós, dos seus pais, que você tem que pagar por isso? Eu vou repetir, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Existem outras vozes a tentarem colocar você na lei da morte? Sabe? Que tirar a pessoa da lei do Espírito que traz vida, que é o Senhor Jesus, e o Espírito que traz vida
é o Senhor Jesus. Essa lei do Espírito que traz vida, que é o Senhor Jesus, essa lei libertou você da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? É as leis de Moisés. Obviamente que as leis foram um sinalizador naquele tempo que era necessário. Era necessário para haver ali uma ordem naquele tempo. Mas não é hoje necessário, porque você tem a lei do Espírito que supera todas essas leis. Há pessoas que inventam desculpas, inventam evangelhos completamente deturpados, confundem a cabecinha das pessoas. Talvez você tenha a sua cabecinha também toda confusa, mas o poder está em entender a libertação que Jesus trouxe para a sua vida. Talvez você ainda se sinta assim, mas eu ainda tenho alguns pecados em mim, tenho algumas coisas que eu ainda não me libertei. Deixe o Espírito fluir. Deixe o Espírito fluir. Faça a sua parte. Continua a buscar entender quem você é em Deus. Continua a orar. Continua a ler a palavra. A crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aqui em João 3:17 diz: Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, entenda isto de uma forma muito simples. Sabe porque que eu acho que muita gente... A Bíblia diz que o Evangelho da Glória, não vai ser revelado a muitos. E há uma passagem que diz: Bem-aventurados sois vós, porque não vistes, mas crestes. Há muita gente que não acredita nisto, infelizmente, que não acredita nesta libertação, que é das coisas mais poderosas. Pessoas que querem construir impérios. O tipo de pessoas que não acreditam, por norma, você vai olhar. Há pessoas que têm transtorno narcisista, outros querem construir impérios sobre eles mesmos, outros querem fazer por justiça própria e estão a deixar de lado a graça abundante de Deus. Sabe o que é que fazia confusão naquela história dos trabalhadores da última hora? Foi que estavam a ser contratados, uns estavam a trabalhavam desde, eu vou dar aqui um exemplo muito básico, havia uns que estavam a trabalhar das 8 às 5 e entraram uns que e ele, na última hora, ele contratou uns só para trabalharem das 4 às 5 da tarde. Imagine, alguém que trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde ganhar o mesmo ordenado, o mesmo valor monetário do que uma pessoa que só trabalha 1 hora por dia. Então, esses os trabalhadores da última hora são os trabalhadores da graça, são os trabalhadores daqueles que creram, que receberam a revelação, esta revelação que eu estou aqui a trazer para si, e que entenderam e acreditaram que não é por força, não é por violência, mas é por escolha de Deus, que é a graça dele. Então tem muita gente a colocar-se na posição de Deus, que diz aqui que ele não veio para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem é o homem para condenar o outro? Quem é o homem para determinar que o outro, se não fizer assim, se fizer assado, a colocar leis próprias, inclusive, em cima de pessoas, a colocar fardos em cima de pessoas, a colocar julgamentos em cima de pessoas e condenações, quando Jesus veio para salvar. O próprio Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Eu até vou ler aqui o 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Isto aqui é muito, 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 muito forte. É necessário crer não só de boca, é necessário crer com o coração, é necessário crer de uma forma a nossa mente ser transformada. Talvez seja difícil para algumas pessoas entender como é que um homem não veio para condenar, veio para salvar. Mas ele não veio para condenar. Eu vou repetir, pois Deus enviou o Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então Jesus veio para salvar o mundo. Acredite nisto. Chega de condenação. Em nome do Senhor Jesus. Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por cada pessoa que está aqui, quero agradecer por estes 7 dias, Pai, e eu quero profetizar na vida de cada um
que cada um possa, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dê a graça, que superabundante graça do Senhor venha sobre a vida desta pessoa, que os olhos espirituais desta pessoa sejam abertos, para que esta pessoa passe a viver a verdade, se o Espírito da verdade venha sobre ela e que haja um espírito de gratidão também, porque à medida que esta pessoa agradece as revelações, o Senhor vai abrindo mais revelações e à medida e que esta palavra venha parar também num coração sedento, num coração que busca a verdade e que seja o próprio Espírito Santo de Deus a confirmar esta verdade ao coração destes senhores, destas senhoras, destas pessoas, destes jovens, não sei quem está aí deste lado, mas que o Senhor possa revelar esta verdade ao coração de cada um e estabelecê-la, que não seja uma coisa que traz uma alegria muito momentânea, mas que traga uma alegria eterna, porque o Senhor Jesus veio para alegrar, sim, os planos que o Senhor tem para si são para que você prospere, são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim, um futuro e uma esperança. O Senhor quer conceder também os desejos do seu coração e fala na palavra que é